Agora vai outro problema, entrar esse aqui, compartilhar. Cadê? Vai ter configuração. Oh, meu Deus. Vai ter que apresentar agora. Tela inteira, janela, guia de pronto. Vamos lá. Drive. Já está aparecendo alguma coisa aí? Tá aparecendo. Carregando. É. Apareceu. Abriu a página. O meu está carregando ainda, tá acredita? Já apareceu aqui a página do Drive, não é isso? É. Aí tem técnico de vestuário, tá indo já? Isso, tá aqui a primeira pastinha, técnico e vestuário. Isso. Só está carregando aqui os outros slides, aí eu já vou passando. Certo. Entrou alguém. Mais um. Pronto. Bom, enquanto carrega aqui, qual a intenção dessa aula de hoje? Basicamente, a gente vai fazer um desenvolvimento paralelo, que é como se a gente fosse já desenvolver a atividade 2. Como vocês vão se direcionar para a atividade 2? Tá? Porque o que eu estava percebendo é que muita gente está tendo dificuldade de baixar os croquis e de capturar. Porque como é PDF, fica ruim fazer isso, né? Então, vou fazer o seguinte. Nessa aula, a gente vai desenvolver como se fosse a parte de vocês da atividade 2 do SAP, e na próxima aula a gente começa a fazer isso. Ok? Dá para ouvir? Dá Tá. sim. Pronto. Aqui, compartilhado, já dá para ver tudo aí, né? Continua na Pronto. página ainda do Drive, aqui. Na tela. Já não está aparecendo nada, não? Não, tá na tela do Drive ainda, com as 4 pastas. Agora tá abrindo. Tá. Pronto. Aqui, aula do dia 17. Quando abrir, você me diz. Isso. Pronto. Aqui ainda não. Assim que for, você já diz aí. Aqui, para mim, está compartilhada essa guia com o Meet e Google. Professor, aqui está aparecendo. Eu acho que tem um pequeno delay aí quando o senhor coloca para aparecer para os demais. Como é o quê? Eu acredito que tem um pequeno delay na hora que o senhor coloca para apresentar, para aparecer para os demais. Aqui está aparecendo a apresentação. Tá, né? Que é a página branca com as letras azul, né? Exatamente.
ID 16746, aula 17 de julho. Isso. Pois vamos lá. Eu acho que todo mundo já deve estar vendo, né? Você está enxergando, aqui para mim já está compartilhado. Então, vamos lá, seguindo. Bom, o que a gente vai fazer? Alô? Tá ouvindo, pode Pronto, falar. o que a gente vai fazer? Essa atividade 2 de vocês, eles apresentam para vocês um t-shirt, não é isso? E tem uma imagem na t-shirt, né? Então, essa parte de vocês, elas são feitas em cima... Oi? Então, esse exercício que a gente vai desenvolver, ele é feito basicamente como se você estivesse no departamento de desenvolvimento de uma indústria, tá? Então, a gente tem uma base escalonada, que é o que eles vão demonstrar para a gente, que eu vou botar na próxima tela. E dentro dessa base, a gente vai desenhar a t-shirt que ele está pedindo, né? Como a gente já tem uma base escalonada, ela é 1:75, a gente pode desenvolvê-la da seguinte forma: imprimir ou desenhar em sobreposição, né? Como a gente fez aquela calça do primeiro exercício, né? A calça estava sobreposta, só fez preencher. Depois a gente vai ter aqui as normas de instrução de etiqueta, que é a lavagem, a secagem e a passadoria. Essas normas da etiqueta, ela é obrigatória porque a gente tem que ter isso aí dentro das fichas técnicas da composição do que vai ser desenvolvido para qualquer peça dentro da indústria, tá? Vamos lá. Pronto. Esse diagrama que vocês estão vendo aí é um diagrama de croquis feminino. Tem uma linha vertical no centro do desenho, que a gente chama isso aí de linha mediana central, que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Essa linha, quando a gente vai trabalhar com a modelagem, a gente sempre começa a modelagem por essa linha do centro, tá? Que a gente chama, começando a iniciar a diagramação de uma modelagem. Porque na modelagem ela é dividida em 2 frentes e 2 costas, tá? Quando essa roupa ela é assimétrica, ou seja, os 2 lados, quando ela é simétrica, os 2 lados são iguais. Quando ela é assimétrica, que um lado é diferente do outro, a gente utiliza uma parte inteira. Como você vai fazer uma blusa de uma manga só, né? Então, a peça é assimétrica, né? Não tem uma simetria. Então, a gente tem na linha do busto, tem 3 linhas aí, tá? Que a gente chama as medidas do busto, cintura e quadril, que são medidas fundamentais. A medida fundamental é lá que são retiradas a mais rente do corpo. Porque quando a gente já trabalha com a tabela de medidas adulto, as alturas elas são pré-determinadas de acordo com cada fábrica e de acordo com cada artigo que a gente vai desenvolver, tá? Então, as medidas fundamentais são essas e as complementares são as que oscilam, que a gente pode ter uma variedade desse método. Oi? Dá para ouvir? Dá para ouvir, gente? Dá sim, o áudio tá bom, tá? Bom, show de bola. Então, quando a gente vai desenvolver dentro do croquis, que você vai pegar uma peça, no caso, a gente está trabalhando um t-shirt. Mas se você quiser colocar detalhes da t-shirt de um lado e de outro, a gente pode chamar isso de assimetria. Quando a gente pega no croquis feminino, nós temos uma linha da cintura, exatamente na curva entre o busto e o quadril, onde finaliza. Nós temos um abaixo, que a gente chama de cintura baixa, e nós temos a do quadril. Como é que a gente utiliza a linha do busto, cintura e quadril? Essa linha que é central do busto, que passa exatamente no PAB, PAB, para quem não conhece, é a parte mais alta do busto, que teoricamente seria o mamilo, tá? O quadril, a gente pega a parte mais projetada do bumbum, e a cintura, a parte mais fina do corpo, entre o busto e o quadril.
Quando a gente trabalha o plus size, essa linha ela é deslocada para cima. Normalmente ela fica abaixo do busto, lá para o plus size, por causa do volume que já tem no abdômen. Quando a gente percebe o croquis feminino e o masculino, existe uma grande diferença, tá? Deixa eu passar aqui agora. Tá aqui o masculino. O masculino eu tenho a circunferência do tórax, eu tenho a minha linha da cintura e a minha linha do quadril. Quando a gente está desenvolvendo a linha de alfaiataria, esse meu diagrama, ele fica do meu pescoço até a minha linha do quadril, dividido em 3 partes iguais. Porque eu vou ter a parte do meu tórax, a minha cintura do paletó slim e o quadril. Dá para perceber que o quadril masculino, aí onde está o diagrama, ele é exatamente na curva abaixo do bumbum. Né? É diferente do quadril feminino, que é no volume projetado do bumbum. Tá? A linha mediana, essa central do corpo, obedece a mesma regra para o infantil, para o masculino e para o feminino. Tá? Então, a linha do tórax, se você for ver, ela é exatamente onde termina a minha axila do homem. Tá? Quando a gente vai tirar a medida do tórax masculino, é diferente do feminino, que no feminino a gente busca a parte mais projetada do busto. E do homem, não. Ela fica rente com a minha cava de manga. Quando a gente vai trabalhar o infantil, ou feminino ou adulto, como eu falei para vocês, como é que a gente vai diagramar isso aí, um desenho em cima, para ter uma coerência de tamanho? Porque quando a gente vai fazer o desenho do croquis, que é aquele primeiro desenho inicial, ele tem que ter uma coerência de simetria e de proporção. Né? Às vezes você desenha uma blusa e a mulher diz, não, mas a minha blusa que eu desenhei era mais comprida. Porque, na verdade, o desenho não está proporcional a, aparentemente, ter um corpo por baixo. Então, o que, que a gente faz para desenhar uma base sem errar? Né? Para fazer um desenho técnico. Porque o desenho técnico não tem a boneca, é só o desenho da peça da roupa. Então, você pega, imprime a imagem, coloca uma folha em cima, que normalmente aqueles figurinistas de armazém faz isso. Tem um esboço por fora, por baixo, e ele por cima só desenha o esboço como ele quer. Tá? E embaixo eu tenho a figura desse vestido, que é o que está projetado na bonequinha de cima. Ou seja, essa minha peça, ela solta como está, sem uma proporção, a gente percebe que a parte de baixo é mais longa. Ou seja, né, ela está acima do joelho. Tá? Quando a gente vê a criança, a gente está dividindo ali exatamente só o pescoço e o joelho. Então, essa minha parte corporal é que altera na criança. Dá para entender até aí? Aí vamos voltar para aquele slide 1, tá? Só para a gente finalizar lá. Eu botei os 3 para a gente perceber. Então, quando a gente tem aqui no feminino, a gente tem uma queda de ombro, que a gente chama que é a parte de trás, que passa para frente no ombro, né, quando a gente vai cortar numa modelagem. Então, normalmente, isso aí é uma interpretação de roupa, de camisaria. Na malha, não tem essa queda de ombro. Né? Na blusa de malha, ela é exatamente em cima do ombro. Ela não tem um traspasse para frente. Tá? Quando a gente vai fazer uma peça que ela não seja cinturada, o que, que a gente faz? Toda essa parte do busto para cima, ela permanece em cima da tabela de medida. E a gente zera essa lateral, da axila para o quadril, porque a blusa de malha ela é uma blusa solta. Né? Se você vai desenvolver um vestidozinho trapézio, eu coloquei lá naquela página da gente do AVA, tem alguns desenhos ilustrativos. Não sei se vocês perceberam. Tem tipos de calça, e tem os nomes das calças que comumente é usado dentro da indústria. Botei tipos de saias, aí para que serve cada tipo de saia, que disfarça o quadril, que é a cintura mais, o que deixa a pessoa mais longilínea, que tipo de tecido é usado para as peças fluidas, como é no caso do plissé, né, que a gente usa, tá? Lá tem algumas variantes que vocês podem precisar para poder desenvolver em cima do que vocês querem.
Daí a gente pega a linha do quadril feminino, né? Quando a gente vai trabalhar uma saia secretária, existe uma curva no centro das costas que ela pega exatamente aqui, ó, desse ponto que está a estrelinha. Dá para ver aí, no meio, no centro? Então, a costa, diferentemente da modelagem industrial, para o desenho industrial, ela tem uma sinuosidadezinha, que é aquela curva do bumbum, né? Que a saia secretária tem, que quando a gente vai para a indústria, não existe isso. Normalmente é tirada pela parte lateral das peças, tá? Quando a gente vai pegar do croquis de vocês, que é as primeiras normas de instrução de etiqueta, então você já tem aquela t-shirt que foi trabalhada lá, que foi para a peça de vocês, que vocês vão desenvolver. Aí nós temos aqui a primeira coisa, que é a instrução de lavagem na etiqueta. É obrigatória? É, porque isso é uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que a gente deve observar? Composição de tecido, tipo de fibra, se é algodão, se é poliamida, poliéster ou mista, porque isso interfere demais. A roupa, às vezes, não pode ficar de molho, tem que ter uma temperatura da água adequada para não danificar a fibra, porque a malha, ela é uma trama, né? Ela é como se fosse um laçamento. A malha, ela não tem lycra. Esse laçamento é como se fosse aquele crochê, né? Que a gente tem quando faz ele com agulha. Então, ela dá uma flexibilidade, né? Para a malha. O que é que diferencia os tipos de malha? As composições. Quando eu tenho uma malha PV que eu vou trabalhar ela com calor, ou seja, eu vou usar uma sublimação nela, ou um termocolante, como ela recebe um calor, isso quer dizer que essa minha malha vai ter um encolhimento, tá? Então, é muito importante ver isso aí, porque se eu estou usando uma peça que recebe um calor para eu poder ter esse produto final para ser comercializado, eu tenho que lavar ela aqui com água fria. Então, você vai ter que identificar nessa etiquetazinha aí do lado, onde ela vai se encaixar exatamente na sua parte, que são as instruções de lavagem, tá? Então, se eu tenho uma malha que ela não tem nenhum termocolante, ela não tem nenhuma sobreposição, e eu preciso deixar ela de molho, então você vai vendo aí que tipo de molho ela vai precisar, com quanto tempo ela vai ficar e qual a temperatura. Malha 100% algodão. Quando a gente vai desenvolver uma t-shirt, a malha que a gente compra, ela não é lavada, né? Então, é uma malha que ela vai ter um encolhimento quando a gente vai fazer essa peça. Então, tem que ter cuidado o tempo de lavagem que ela vai ficar e como ela vai ser seca a partir daí. Porque quando a gente bota as roupas em uma máquina de lavar, existe uma torção do fio, né? Então, normalmente, blusas de malha a gente não bota em máquina de lavar, mas todo mundo bota tudo na máquina de lavar, né? Então, essa instrução é extremamente necessária para que as pessoas que vão comprar saber o que é que vão fazer, tá? A parte da secagem. Então, observar o tipo de tecido, a exposição do mesmo ao sol, temperatura, etc. A minha malha fria, ela requer eu ir para o sol? Se a minha malha é poliéster, então ela não pode, essa minha malha de poliéster, ela não, como é que eu digo? Desbota, tá? Ela não é uma malha tinturada, ela não desbota, porque o poliéster já vem com fio tinturado para fazer a peça. Se ela receber ou não algum calor, porque só pode ser estampado com sublimação ou termocolante, peças que não sejam 100% algodão, tá? Então, para eu ter uma secagem, eu tenho que saber exatamente que tipo de tecido eu estou utilizando, como é que essa peça vai se comportar a uma alta temperatura, se ela pode ser secada à sombra, né? Então, é importante ter dentro da sua norma de etiqueta, a norma técnica da etiqueta, você tem que colocar também o tipo de secagem, tanto de lavagem como de secagem, né? E um importante é o de passadoria. Na minha lavagem, eu vou ter também saber se esse meu produto ele é sensível a alvejantes.
se eu preciso ter algum tipo de alvejante ou não, se isso vai danificar ou não essa minha peça. Existe um tecido chamado oxfordinho, que é um Oxford mais fino, que é utilizado muito em roupa para médicos, né? Então, ele é lavado com um pouco de alvejante para esterilizar e não para alvejar, né? Então, existem tecidos que você pode colocar um alvejante na água, mas não ele deixar ele de molho. E ele tem essa função só de esterilizar a peça. Dá para entender até aí? Vamos lá. A norma de instrução de passadoria. Observar o tipo de tecido e o tipo de temperatura para que danifique a fibra. O que acontece? Muitas vezes, na lavagem, as pessoas não tiram a quantidade de sabão que vai ficar nessa peça, né? Então, com a exposição do sol errada e com a passadoria na temperatura errada, que acontece demais isso, né? Essa fibra vai apodrecendo, ela vai danificando a peça de roupa e ela vai ter uma vida durável menos, né? Então, nós temos aí 5 tipos de ferro de passar, né? Um ferro a frio, um que ela não é para passar, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Que tipo de peça eu vou poder desenvolver e passar em cada uma dessas? Então, a gente tem o baldinho de água, a gente tem o ferrinho de passar, e a gente tem dentro da secagem, o que é que a gente pode fazer? Se ela é exposta ao sol, se ela não é exposta ao sol, se ela seca na sombra. Então, é muito importante ter isso dentro da etiqueta. No exercício de vocês da unidade lá, da situação de aprendizagem 2, que vocês vão ter que transformar isso aí para uma ficha técnica, né? Na ficha técnica tem esse espaço da etiqueta, tá? Então, da composição que vocês vão botar na t-shirt de vocês é que vai definir a minha etiqueta, a minha instrução de lavagem. Dá para entender até aí? Porque já Só tô com uma tem dúvida. essa, né? Qual é a dúvida? Na ficha, aquela primeira que o senhor já mandou, né? Onde tem que colocar a coleção, né? As variantes, né? É essa ficha? Essa aqui, né? Da que tá aí, ó, tá vendo? Sim, essa mesmo. Onde exatamente que eu vou colocar a composição do tecido? Onde tem tecidos? Onde tem tecidos, exatamente isso aí. Ah, não, é porque eu estava achando que eu ia colocar só Quando a gente especificar o tecido. Pode falar. Quando a gente bota aqui a amostra de tecidos, né? Que você vai colocar a bolachazinha do tecido, né? Aí você vê lá na amostra de tecido. Então, normalmente, quando a gente compra tecido a granel, eles não têm à disposição, né? Mas Isso. quando a gente olha na etiquetazinha que tem um preço da loja, ali vem dizendo a composição do tecido. Então, você trabalhando na área, você já pode se basear até pelo que você já faz, tá? Sim, sim. Deixa eu ver se eu volto agora lá. Pronto. Quando eu chegar na parte dos aviamentos, eu tenho outra pergunta também. Então, como a gente programa a ficha técnica, né? Você vai observar o desenho técnico, as medidas corporais. Por que as medidas corporais? O desenho técnico, a gente tem que ter uma proporção dentro daquele quadradinho, que é muito pequenininho, né? As medidas corporais, que tipo de tabela eu estou trabalhando, né? Os materiais utilizados, os tecidos, olha aí que a gente estava falando, o aviamento e o beneficiamento. Tem 2B do beneficiamento. O que é que esse beneficiamento está me dizendo? Ele pode ter uma lavagem, ele pode ter um bordado, ele pode ter uma aplicação, ele pode ter uma sublimação. Beneficiamento é tudo que vai vir depois dessa minha peça pronta, que vai me dar uma identidade do que o estilista queria que ela tivesse, né? Então, a gente tem essas observações para mostrar aqui. Deixa eu passar aqui outro quadro. Pronto. Aí nós temos aqui uma t-shirt do lado, tá? Nós temos umas medidas dentro dessa t-shirt. Altura, comprimento e largura.
tá? Como é que eu pego essa minha altura lá do pescoço até onde eu quero determinar a dobra da barra da peça? Porque o que é que vai determinar o meu comprimento dela é o meu caimento. Que a peça no cabide é uma coisa, ela vestida é outra. Tá? E a largura da t-shirt, como já dizendo, né, que é uma camisa em T, se eu abrir a manga dela, que é uma criação da malharia americana, né, t-shirt, ela vira um T. Então, na verdade, ela quase não tem queda de ombro. Quando a gente compra uma Hering tradicional, aquela camisa branca básica, ela é um T. Se você abrir, ela é um T. Ela quase não tem cava, né? E ela é um T. Então, nós temos aí a medida do pescoço, que dá para ver. Nós temos a medida do ombro. Nós temos a medida da manga costurada. Nós temos a boca da manga, a manga lá, né? Que a gente vai determinar a barra. E a barra da blusa. O que é que isso está me dizendo? Que essas minhas medidas, na minha produção, elas vão ter que ter exatamente isso aí. Porque na minha ficha técnica de desenvolvimento de produto, quando a pilotista está montando essa peça, todas essas informações já vão estar inclusas no meu produto final, tá? Porque na peça piloto é uma peça que sai já para a produção. Mas quando ela está se tornando uma peça protótipo, uma peça de estudo, aí vai vir o corpo de prova, que é uma menina, uma manequim ou um homem, vai experimentar, e é onde tem essas observações a ser feitas, né? Fecha mais o degolo, que é o pescoço, abre mais, deixa o ombro mais caído. O que é que isso interfere na identidade de uma peça para a fábrica? Porque nem todo mundo tem o corpo daquele manequim que está experimentando essa peça para o mercado. Né? Às vezes a peça veste bem, porque aquela menina tem um corpo 38 ou 40 perfeito. Mas, normalmente, em escala industrial, essas tabelas, elas podem modificar um pouco. Tanto que cada fábrica hoje, ela tem as suas tabelas de medidas. Ela sabe onde ela vai ter aquele tipo de cliente dela. Qual é o perfil de consumidor que ela vai ter. Né? Você, quando compra alguma roupa em um fabricante, diz, olha, eu sou 38. Na verdade, você, na medida da tabela original, você é um 40. Mas naquela fábrica, pelo corpo de prova que experimentou aquela peça, é um 38. Né? A tabela feminina hoje, ela é muito vasta por conta da diferença corporal feminina dentro do Brasil. A masculina, não. Tanto a masculina quanto a infantil, ela é uma tabela que ela é normatizada, e a feminina ainda não conseguiram fazer por conta disso. Então, quando a gente usa uma tabela feminina para desenvolver todas essas informações, inclusive na modelagem, ali, na verdade, é só um direcionamento de estudo de medidas, onde a gente vai fazer isso aí. Tá? Quer fazer a pergunta dos aviamentos? É aqui, né? Sim, sim. A dúvida era só aqui, quando você fala em aviamentos, é todos os aviamentos que eu vou estar usando na confecção da t-shirt, não é isso? Perfeito. O que é que vai levar de aviamento para t-shirt? Etiqueta interna, etiqueta de tamanho, que é diferente, né? A etiqueta de instrução, tudo isso é aviamento. Tá? Grade de tamanho, né? Então, como é que a gente chama grade? PMG. Né? Lembra bem isso aqui, que como uma peça de malha, ela pode vestir até 2 numerações, né? Então, se você tomou por base que a sua camisa de malha, você se baseou em cima de uma 36, e você batizou ela com o tamanho P, a sua M, você vai botar ela aqui tamanho 40, né? Porque a minha vai ter 2 tamanhos, 38 e 40. Então, ela tem que ter aquela folga dentro de uma peça e outra, para poder me dar essa segurança para atingir o meu cliente. Tá? Okay. É muito importante desenhar frente e costa da peça. Sim. Né? Porque quando a gente faz isso aí, a gente direciona para quem está fazendo essa peça, ou para quem vai colocar em amostragem, quando vier de beneficiamento, você ter essas medidas, você saber que aquela peça é daquela forma. Tá? Então, quando a gente coloca
amostra de aviamento, você pode colocar fotografia, ou você pode desenhar como vai ser essa etiqueta. Uma coisa comum que acontece, que é muito errado dentro da nossa indústria, é as pessoas usarem a mesma etiqueta para tudo que vai fazer, né? Quem trabalha com malhas, na Tiara, que faz isso aí, malhas, plano, trabalha com tudo, ela sabe. Né? Normalmente, a mesma etiqueta, ninguém muda nada. A mesma que pega, vai embora na peça, porque ninguém vai olhar o que está dentro da etiqueta, né? Uhum. Aí o que acontece aí, para cada tipo de malha, fornecedor, tem que mudar a instrução de lavagem, instrução de temperatura, a passadoria, a secagem. Isso é muito complicado, porque sai oneroso para dentro da indústria. Algumas fábricas hoje imprimem isso no impressor e colocam aquela etiqueta dura, né? De poliéster, para colocar na peça. E quem compra a peça, a primeira coisa que faz é tirar, porque incomoda. Não olha para aquilo ali, né? O que é que vai de amostra aqui que a gente pode colocar dentro daí? O nome da fábrica de vocês podem criar o nome da fábrica de vocês. Mas na situação de aprendizagem já existe lá o nome da fulana, né? Da fábrica. Sim. O nome da coleção, o ano da coleção, o desenho frente e verso, a amostra de tecido, a amostra de aviamento, a grade de tamanho. Isso é dentro do exercício de vocês lá da malharia, da blusa de malha. Mas a malha, ela é sublimada na frente, né? Então, ela tem um beneficiamento daquela malha. Que eu acho que é a última parte do exercício 2 de vocês, que são divididos também em 3 partes, né? Como vocês vão fazer aquele beneficiamento, né? Então, vocês vão descrever, que pode ser, como é uma sublimação, e aquela minha malha não está indo para uma lavanderia, então eu posso sublimar aquilo ali logo quando ela estiver cortada, antes de ir para montar a peça. Não é? Tem muita gente que filca, ou sublima, ou faz alguma interferência, dá uma intervenção nessa peça, para depois ela continuar na produção. E algumas pessoas não, mandam produzir primeiro numa facção, para depois, quando voltar, fazer essa parte de beneficiamento. A empresa que eu trabalhava anteriormente, professor, eles faziam isso, né? Faziam um corte, pegava, se fosse na frente ou na costa, separavam. E aí acontecia muito de eles fazerem assim. Eu já presenciei várias vezes, porque eu tinha acesso ao setor de sublimação, silk, né? Aí, o setor da estamparia. E aí, muitas vezes, eles faziam o quê? Eles colocavam a peça lá na máquina, aí eles davam uma prensa para dar uma encolhida, e aí depois eles jogavam a sublimação. Olha aí. Mas eles faziam isso dentro da empresa, né? Isso, porque às vezes acontecia o quê? De eles colocarem a peça, colocar o papel da sublimação, quando eles colocavam lá dentro da máquina, o tecido dava uma leve encolhida, a estampa não, e aí ficava aquele negócio rachado, né? Aquela estrutura feia. Aí eles faziam o quê? Colocavam as peças, davam uma aquecida na máquina para o que ela tivesse de encolher, ela enxugar, né? E aí depois é que eles colocavam na sublimação e aí jogava. Era assim. Olha aí. E algumas fábricas fazem isso, porque elas têm cuidado com o tipo de acabamento que ela vai ter na peça, né? Eu quero voltar para minha área mesmo, promotor. A mesma coisa assim acontecia com a com a tinta, né? Aquela tela, passava a tinta. Alguns lugares eles não passam naquela máquina que aquece, porque é o que faz fixar o silk na peça. Eles passam a camada lá da tinta, deixa secar e pronto. E lá não, depois que eles tiravam a tela, eles passavam dentro de uma máquina, que acho que era a Polio, que eles falavam lá, bem quente mesmo. Ela entrava numa esteira e saía lá do outro lado, porque aquilo ali era o que ia fixar a tinta do silk, né, na peça. Então, esses processos, muita gente não sabe, né, que acontece dentro das empresas. Verdade. E, às vezes, quando a gente vai fazer uma peça de silk, existe uma ficha do beneficiamento, né? Uhum. Chama de batida. Quantas vezes aquela tinta daquela cor é batida na mesma peça? Muita gente não sabe disso, né? Então, você tem um desenho de um preto, branco, uma flor vermelha,
Então, para eu ter aquele meu tom de vermelho, eu tenho que ter primeiro uma base branca. Em cima dessa base branca, eu vou bater o meu vermelho 2 ou 3 vezes. Depois que são secas, é que é batida de novo, né? Bate a primeira vez, deixa eu secar, bate a segunda, até eu atingir aquele tom que eu quero. Então, existe uma ficha de beneficiamento, né? Que vai, às vezes, é feita fora. Eu trabalhei para uma empresa, que era a Chiu fornecia para todo mundo aqui dentro, né? Para Gans, essas lojas, tudo isso de shopping. Uhum. Então, ela levava o desenho, a pessoa escolhia o desenho, ela fabricava as peças, e ela tinha ali no Dias Macedo, eram 6 mesas gigantes só para trabalhar silk. E como você fala, aí vinha só que em vez de ter uma esteira, não, o calor vinha passando por cima de todas as peças para depois bater novamente esse tipo de tecido. Uhum. Porque senão dá exatamente essa rachadura que você está falando. Isso acontecia muito. Não é? E quando eles trabalhavam com aquele pozinho do veludo folha, eles primeiro jogavam lá, batiam a cola, antes de começar o beneficiamento de qualquer coisa que eles fossem fazer. Justamente para quando for lavar, não craquelar a pintura e nem desbotar ou manchar. E toda a peça dela, quando era danificada no beneficiamento, aquela peça era totalmente descartada. Eles não davam, nem vendiam, não faziam nada. Eles cortavam a peça inteira. Davam uma pena danada. Mas era para evitar que com a peça, essa peça sendo vendida cara lá dentro do shopping, né? Uhum. Então, eles faziam isso aí. Então, desenho frente e verso. Hoje, algumas empresas, a gente percebe muito isso dentro da Guararapes, eles fazem um silk de tamanho no avesso da peça, na parte das costas. Uhum. É ficado um tamanho com o nome da fábrica, já vem dizendo. A Renner já tem algumas peças da Renner que está desse jeito em malharia, para não utilizar a etiqueta. Então, o próprio produto diz o que vai fazer, porque sai mais fácil refazer uma tela de silk do que ter várias etiquetas e estar colocando, né? Sim. Onde eu trabalhava, eles usavam uma sublimaçãozinha, fazia várias, as meninas cortavam uns papeizinhos assim pequenininho, que era sublimado, aí jogava debaixo da máquina, prensava e ficava lá. Não era silk, era uma sublimaçãozinha pequenininha, que ficava aqui na parte de trás da blusa, né, com a logo da marca e o tamanho já pronto. Porque ali a logo da marca já estando lá, quando a peça está exposta no cabide, como o meu degolo da frente é mais baixo do que a minha costas, você já vê a marca já estampada. Então, a peça exposta no cabide já está me dizendo de onde ela é, aquele fabricante, né? Aí que a gente coloca também aí as amostras de tecido. Alguém está com o som ligado bem alto. Quando a gente coloca amostras de tecido, nós temos aí umas variantes dentro dessas amostras. Então, a minha peça que eu estou produzindo é vermelha, então eu tenho as minhas amostras de 2 ou 3 cores. Normalmente, quando a gente trabalha com estampa, a gente trabalha até em 3 bandeiras, né? Que é a mesma estampa com colorações diferentes. Então, Magazine, que você trabalha para Magazine, você sabe. Magazine, quando ela vai determinar, ela pega a mesma estampa floral, mas ela quer 3 tonalidades diferentes daquela estampa floral, puxadas por cinza, puxada por verde, puxada por vermelho. Então, essas variantes também tem que constar nessa ficha, tá? Aí já tem a grade e as variantes, ano da coleção, o nome da coleção. Vou passar agora para a próxima ficha técnica, que é uma ficha preenchida, tá? Então, vamos lá. Pronto. Nós temos aí, ó, em cima, nós temos a PIC, né, que é o nome da empresa, a ficha técnica, o número dela, porque quando a gente vai criar uma peça, a gente já cria um número de referência dela. Então, embaixo daquele número do lado da ficha técnica, existe o número da referência. Nas empresas grandes, você não busca pela referência da peça, e sim pelo número da ficha técnica. Então, você sabe, quando vai produzir e volta essa peça, ela existe duas numerações. Uma que é a minha referência da peça que foi produzida, que essa peça pode entrar ou não na minha coleção, e o número da minha ficha técnica. Porque mesmo essa peça não entrando na coleção,
ou indo para a coleção futura, mas ela existe a numeração de ficha técnica. Então, ficha técnica 214, mas ela pode ser qualquer coisa dentro da minha grade que foi desenvolvida. Mas a referência não. Normalmente a referência ela discrimina o que é, se é calça, se é blusa, se é saia, se é short. É a produção da peça e não a produção do dia, que é a produção da ficha técnica em si. Nós temos aí uma calça. Aí eu botei aí, né? Calça de alfaiataria. Por que eu sei que essa é a minha calça de alfaiataria? Tá? Primeiro, bolso faca frontal, esse bolsozinho aqui do lado, normalmente que a gente usa para peças de alfaiataria, tá? As minhas costas, esse bolsinho cortadinho, que é aquele bolso embutido, que muita gente chama de bolso embutido, a gente chama de bolso verdugo. Então, aqui está dizendo que a minha peça tem um bolso verdugo. E o corte da perna reta, né? Então, a gente pode ter uma calça skinny, a gente pode ter essa mesma variação de vários modelos. Pode transformar ela numa calça skinny, pode transformar numa calça reta, né? E a calça de alfaiataria. Mesmo o corte da minha perna sendo reta, né? Porque aí do jeito que termina a minha linha do bolso, que é próxima à linha do quadril, ela desce reta. Então ela já me diz pelo próprio desenho que ela é uma calça de alfaiataria, tá? Aí aqui dentro eu tenho a minha etiqueta, ó, do lado. Alguém quer falar? Ó, aí aqui do lado eu tenho a minha etiqueta, do meu lado direito, embaixo do meu desenho das costas. Eu tenho a etiqueta, que vão ser os aviamentos que eu vou ter dentro dela. Então, dentro dessa minha calça, o que é que eu vou ter de aviamento? Vou ter zíper, vou ter o botão, vou ter a minha etiqueta, e dentro dessa minha etiqueta eu estou dizendo o quê? Que eu tenho uma instrução de lavagens, eu tenho o tamanho, tenho um código de barra, que é o rastreamento, que hoje as pessoas fazem com o código de barra para rastrear essa peça, e para onde essa peça está indo e de onde veio. Porque às vezes vai para a facção A, facção B, facção C, a mesma peça a ser produzida, né? Então, com essa numeração, eu sei se ela veio com defeito e de onde ela veio, né? Na década de 80, a gente utilizava muito um marcadorzinho colante, tipo de botar preço em peça, né, de supermercado. Quando ia para a facção, a pessoa ia com aquele precificador, botava 2A, 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 para dizer que o 2A era a segunda parte da perna da frente, que o A era a frente e o B era as costas. Então, 1A era o lado direito, 2A era o lado esquerdo. Dá para entender? E a mesma forma o B, que é a parte das costas. Na década de 80 a gente tinha esse trabalho todo, né? Hoje não precisa mais disso. Porque do jeito que sai o lote, do jeito que sai o corte da peça, o auxiliar de corte já faz essa separação para o almoxarifado. Tá? Existe essa preocupação para a indústria de mandar e já ter a pessoa que, quando vai desenvolver, receber e fazer tudo isso aí. Se essa minha peça fosse receber algum beneficiamento de lavagem, quero produzir essa minha calça de alfaiataria, mas em jeans, qual seria a minha preocupação? A primeira delas, a minha modelagem tinha que ter um cuidado criterioso, porque da minha lavagem ela ia ter um encolhimento. Então, eu poderia modelar essa minha peça 38, mas quando ela voltar da lavanderia, vestir um 36. Então, ela já estaria excluída da minha coleção, porque 36 eu não fabrico. Né? Então, normalmente, como é que a empresa faz? Ela corta 1 metro por 1 metro de jeans, manda lavar esse tecido, e na volta ela vê o que é que encolheu no comprimento e na largura, e adequa aquela modelagem dela para esse tipo de peça que ela vai desenvolver. Normalmente, a gente trabalha a primeira peça montada em algodão, que é para você tirar os defeitos dessa peça. O algodão é um tecido barato, você testa gancho, modelagem, você faz tudo por ele, e em cima dessas lavagens que eu vou querer, que a gente chama, né, esses quadrantes, é que vai determinar o meu produto final.
Porque tem, dependendo do beneficiamento, ela encolhe mais, como ela pode encolher menos. E isso quando a gente normalmente vai fazer uma venda para um magazine, que você leva a ficha técnica com todas essas informações que está aí, né? Então, eu tenho os meus aviamentos, o meu tecido, a grade que eu estou vendendo essa minha peça, que a grade eu tenho tamanho 38, 40, 42, 44, 46, tá? Uma rodinha aí de vermelho, né? Então, meu 36 é descartado e o meu último também, meus dois últimos são descartados, né? Então, eu tenho que ter a minha composição do tecido, quando eu vou clicar bem aqui, ó. Aqui onde está essa estrelinha. Onde tem tecido, estou dizendo que tipo de tecido eu estou trabalhando, tá? A minha setinha está aqui dentro. Então, eu tenho o tipo de tecido. Pode ir uma amostra do tecido. Quando eu vou trabalhar com índigo, ela não vai à amostra do índigo, porque a amostra de lavagem ela vai separada. As bandeiras de lavagem vão separadas. O cliente, quando pega, que é diferente de eu pegar só uma amostra pequenininha, do que o cliente ter uma amostra do tamanho de uma folha de papel ofício, né? Vamos dizer assim, porque ele tem a dimensão da lavagem naquela peça. Então, o representante tem uma peça vestida, vai a ficha técnica dessa peça e vai as bandeiras de lavagem, tá? Que em vez de você produzir logo 30 stonewash, 20 detonado, 30 amaciado, para futurar uma venda, não. O mostruário sai todo esquematizado com uma lavagem única e as minhas bandeiras são diferenciadas. Algumas empresas aplicavam da seguinte forma: transformava o próprio mostruário em bandeira de lavagem. Então, uma calça 38 era daquela lavagem, outra calça 38 era outra lavagem, outra calça 38. Para o cliente já ver a peça na lavagem. Mas qual é o problema que acontece? Dependendo da lavagem que for aquela peça, ela tem um encolhimento mais do que o outro. Aí o cliente dizia: por que essa peça está vestida, outra não ser do mesmo tamanho? Né? Então, para evitar isso aí, todo o mostruário ele sai de uma cor única e as bandeiras de lavagem saem dessa forma. Na malha, a gente faz do mesmo jeito. O mostruário ele sai uma camisa só, né? É diferenciado o tipo de beneficiamento que vai. Qual beneficiamento? O silk, ou a lavagem, ou alguma aplicação que eu vou ter de sobreposição nessa minha blusa de malha. Mas essas aplicações, elas vão em um pedacinho de malha. O cliente, quando o representante vai, ele não vai levar a mesma peça com 10 figuras colocadas na peça. Vai uma peça só para o cliente ver os acabamentos dessa peça e o tipo de beneficiamento vai dessa forma. Tá? Dá para entender até aí? Quando eu estou trabalhando uma peça de alfaiataria, né, é interessante que essa peça existe um acabamento dentro feito com viés, né? Então, diferentemente do jeans, quando eu vou colocar o cós, hoje já existe uma máquina que prega cós, mas tem gente que ainda prega o cós na máquina reta, vira, faz 3 operações, né? Prega, vira, rebate, coloca os passantes para depois ainda fixar no travete. Tem esse trabalho todo, né? Então, tudo isso aqui vai diferenciar o que eu tenho de amostragem do que eu vou levar, tá? Nessas peças que vocês vão desenvolver, essa peça do exercício 2 de vocês, que tem aquela blusa de malha, na parte 3 do exercício é justamente isso aí. Você vai ter que justificar aquele desenho que está lá naquela peça, né? Então, você tem uma t-shirt, você vai montar a t-shirt, e a terceira é justificar o porquê daquilo ali. Na montagem dessa ficha, é muito interessante vocês perceberem tudo isso aí. Primeiro, criar a logomarca de vocês, ou prestar atenção sempre no que está pedindo o exercício. Né? Porque lá é fulano de tal, trabalha na fábrica X. Existe uma situação de aprendizagem. Então, aquela informação que está ali é o que vai ser colocada nessa ficha. Dá para entender até aí?
Vamos lá. Olha aí, você que tem lá na atividade, você é o técnico responsável para desenvolver o desenho da peça dentro de uma ficha técnica, sabendo da responsabilidade do seu trabalho para atender os dois departamentos financeiro e de estilo. Esse projeto será composto de 3 etapas. Lembra dali? Então, vocês vão primeiro observar os desenhos na situação 2, daquela t-shirt, né? Existe a base e existe a ficha. Lembrando que eu tenho que atender o financeiro e ao estilo, porque você vai ser o quê? Um supervisor de produção, né? Então, o seu olhar não vai ser de estilista, porque a peça já está pronta. É diferente quando você vai criar a sua peça, né? Então, você vai trazer essa peça pronta e você vai esquematizar. Já tenho a minha ficha lá, vou colocar o bonequinho que já está reduzido por baixo, vou desenhar aquela blusa, né? Se eu puder fazer Ctrl+C, Ctrl+V, colocar ela pequenininha, show de bola. Mas pode ser manual também, quem não tem algum artifício no computador, tá? Nessa ficha, todas as informações pertinentes quando vai vir aquela situação de aprendizagem dela, tá? Então, é importante saber que isso aí é um t-shirt, é uma malha. Então, que tipo de composição eu vou trabalhar essa minha blusa de malha? Minhas etiquetas que eu vou trabalhar? Qual é o tamanho da grade que eu estou vendendo? Né? Porque isso aí vai me dizer qual é o cliente que eu quero atingir. Tá? PMG, mas é o PMG infantil, né? O meu PMG adulto. Lá no desenho adulto, né? Mas para você, quando vai para o mercado de trabalho, tem que ver exatamente que tipo de infantil é que eu vou ter. De 2 a 6 anos, de 6 a 8 vai vestir o meu M, de 8 a 10 o meu G, né? Porque a gente tem, dentro da grade infantil, tem o recém-nascido, que a gente trabalha, né, de 0 a 1 ano, ainda chamam de recém-nascido. A partir de 2, então, essa lacuna de 1 a 2 anos fica aberta. Porque hoje a roupa infantil, a criança já nasce praticamente com o tamanho de 1 ano, né? A criança já nasce gordinha, né? Então, a mãe automaticamente já não... Meu filho já veste roupa de 4 anos. Mas vai depender muito de onde ela está comprando esse tipo de artigo, né? E também que tipo de corpo essa criança tem. Porque às vezes a criança é gordinha, mas ela não tem a altura de uma criança que é para ser daquele tamanho. Então tem que fazer a bainha de uma bermuda, porque a bermuda fica abaixo do joelho e outra calça fica muito grande, né? Então é bacana vocês perceberem, quando a gente vai montar essa ficha técnica de vocês, vocês podem até pegar essa ficha e ter no banco de dados de vocês, para vocês desenvolverem esse artigo quando a gente for fazer as modelagens, na próxima UC, né? Que a gente vai fazer a ficha de produto de vocês lá na frente. Então, quando a gente vai desenvolver as peças, a gente vai ter a ficha de criação, que vem do estilista, a de desenvolvimento, que é que passa pelo modelista, que no modelista é onde vai a minha sequência operacional. Então, eu vou fechar uma blusa t-shirt. Como é que eu vou fechar essa blusa t-shirt? Vou usar uma máquina overlock, que não é da área, uma máquina overlock, essa de acabamento que a gente utiliza, né? Então, eu começo fechando pelo ombro, porque eu só posso colocar a minha manga se o meu ombro estiver fechado. Então, depois você fecha a manga. Prende essa gola da t-shirt da minha malha canelada. Ou então a minha gola é um viés, né? Ou é só virada e rebatida na goleira, que é aquela máquina que a gente faz acabamento de bainha, né? Então, existem as operações, como ela vai se desenhar no momento que essa piloto está sendo construída, tá? A partir desse meu desenho é que eu vou levar isso aqui para a minha produção. Então, se eu vou começar a fechar os meus ombros, quer dizer que as minhas primeiras máquinas que eu vou utilizar são as máquinas overlocks. Então, eu posso botar na minha bancada de layout logo 3 máquinas overlocks, que eu vou logo fechando os meus ombros,
né? Então, overlock com fio branco, overlock com fio vermelho que eu vou fechar vermelho, overlock com fio azul que eu vou fechar azul, para não estar trocando também a linha. Porque quando essas peças saírem da produção, já saírem simultaneamente, para evitar. Primeiro eu vou produzir só branca, depois eu vou produzir só azul, né? Porque você perde tempo trocando linha, você perde tempo colocando os aviamentos, quando exige algum tipo de aviamento que necessite ter aquela cor. Dá para entender até aí? Sim? Eu acho que sim, né? Então, fica feito dessa forma. Daí vai começar a desenhar o seu layout de produção, tá? Onde esse meu desenho passa para a modelagem, que a modelista, junto com a pilotista, vai montar a primeira peça, que é a peça protótipo. Ela começa a desenhar a minha sequência operacional, que isso vai interferir na minha produção. Tá? Dessa minha sequência operacional, essa peça vai para um corpo de prova, onde pode surgir ou não alguma alteração, e dessa minha alteração é que vai ser modificada a modelagem ou não, e vai surgir a peça piloto, que é a peça que vai ser produzida e mostrada para o cliente quanto peça de demonstração. Tá? Então, a gente tem a t-shirt de vocês. Não esqueçam, quando forem montar a t-shirt de vocês, ter a proporção da frente e da costa. Lá, quando for desenhar, né, existe aquela escalazinha, como tem a bonecazinha pequenininha, né? A Taliane disse que já botou a peça embaixo, já desenhou, facilitou para ela. Maravilha, dessa forma mesmo, tá? Então, desenhe a t-shirt, a localização dessa peça que vai ser beneficiada e o que é que vocês vão querer fazer dela. Alguma Para dúvida? mim, o que foi mais fácil é a questão de imprimir e fazer todo o processo manual, porque eu não sou muito, assim, uma Boa de pessoa muito desenho. adepta de fazer tudo no computador. Então, assim, eu sou muito limitada em relação a algumas coisas. Aí, para mim, foi mais fácil assim, dessa forma, né? Sim. Botou embaixo da ficha técnica, né? Isso, fui encaixei, fui lá sombreando, né? E aí deu certo, né? Para mim Pronto. foi assim. Assim facilita para todo mundo ter o entendimento, né? Nem todo mundo tem a proporção, tem o escalímetro, tem as regras de desenho, né? Escalímetro eu não tenho, eu sou até meio assim com as medidas de escalímetro, eu estou me adaptando ainda. Mas as outras réguas para mim são mais tranquilas. Como eu já faço algumas coisas, eu tenho as outras réguas, mas o escalímetro eu ainda tenho muita dúvida em relação a ele ainda. Pronto. Aí essa semana eu vou passar um videozinho explicativo de um colega que ele é engenheiro. Então ele explica bem direitinho como você desenvolve essa parte, que tem um escalímetro que a gente utiliza para ampliação como para redução, tá? E nem todo mundo utiliza o escalímetro, prefere ainda fazer a mão livre e colocar na proporção, porque quando você bota essas medidas à mão livre, você está dizendo ali que o meu ombro tem 12 centímetros, né? Então, eu poderia desenhar dentro da minha escala aqueles 12 centímetros, reduzido, como posso escrever 12 centímetros. Tá? Porque você sabe que aquela minha peça vai ter dessa forma. E quando você desenha, você pode dizer que aquela peça tem essa medida, né? Então, como é que a gente busca essas medidas? Dentro da própria tabela de medida masculina. Se o meu P vai ser o tamanho 38, na tabela de medida, eu estou dizendo que o meu tórax tem 101 de circunferência. Lógico que não é, né? Uhum. Mas, como a t-shirt é uma blusa folgada, é uma blusa para ter aquele caimento que existe no exercício, a blusa é mais folgada, é como se fosse uma numeração sempre a mais, para ela ficar confortável. Já quando a gente vai fazer a baby look, né, que é a feminina, você já a cintura, a medida menor, para ela ficar com a manguinha menor. Uhum. Então, existe essa modificação quando a gente vai desenvolver. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Pronto. Então, nós vamos ter aqui, recapitulando, né? O corpo, que a gente tem aí os croquis, masculino e feminino.
Essas 3 medidas de busto ali, a gente tem a central do busto, a parte de cima do busto e a parte de baixo. Isso é interessante quando a gente vai fazer algum desenho de lingerie, para você saber a distância que eu vou ter do meu mamilo para cima, do mamilo para baixo, ou o vestido tomara que caia, o que você vai desenvolver. Porque isso aqui é o que vai determinar. Apesar desse croquis, né, os bustos estão muito separados um do outro, que né, não existe essa separação toda, né? Uhum. Normalmente são mais juntos, para você ter uma dimensão de como se desenha em cima do croquis. Quero fazer uma camiseta de malha. Então, você já sabe, em cima desse desenho, até onde esse decote pode ir. Tá? Quero fazer uma batinha. Eu posso fazer uma batinha V até esse primeiro encontro da linha mediana com a parte de cima do busto, que é aqui dentro, ó, essa primeira. Faço meu decote em V, faço a camisetinha, faço uma batinha solta. Porque quando a gente divide esse corpo dessa forma, a gente tem a dimensão de como a gente vai ter a proporção dentro da ficha técnica. Dá para entender? Dá sim. Show de bola. Alguma dúvida, gente? Não, tá ótimo. Então, vamos continuando. No masculino, quando a gente fala em manga 3/4, oi, pode falar. Não? Manga 3/4. Então, a minha manga 3/4, na masculina, se você for ver, a 3/4, ela vai estar exatamente na minha linha da cintura masculina. Ela é abaixo do meu cotovelo, ó. Então, se eu quero fazer a manga longa, ela vai estar na minha curva de pulso. A minha 3/4, ela é abaixo do meu cotovelo, porque quando você levanta o braço, essa manga, ela puxa para o cotovelo, né? As mangas, ela nunca fica na altura do cotovelo. Pelo menos para malha, porque a manga no cotovelo, a gente tem manga longa, manga 7/8. Como é que eu encontro a 7/8? Eu divido exatamente o meu cotovelo com o meu punho por 2. Então, eu tenho a minha manga 7/8, a minha manga 3/4. Tenho a meia manga, que na verdade é na minha dobrinha do meu cotovelo. Eu tenho a minha manga curta, que é entre meu cotovelo e a minha linha da axila. E aquela minha manga baby look, quando eu faço a curva para cima, né? Que ela situa exatamente acima entre o meu ombro e a minha meia manga. Tá? Mais na frente eu vou mandar um desenho para vocês de tipos de manga, comprimentos de manga, que fica mais fácil para vocês se situarem quando vocês começarem a criar. Viu? Diferentemente para o infantil, normalmente a criança ela não tem diferenciação de linha de busto, cintura nem quadril, que a criança ela é mais retinha mesmo. Se você vê de uma medida para outra, na tabela de medidas, o que ela cresce é mínimo em circunferência. O adulto não. A partir do meu tamanho 36, na minha circunferência, ele aumenta 4 centímetros. Né? Então, quando a gente vai trabalhar em modelagem, a gente cresce 1 centímetro para o lado direito, na frente, e para cada lado, e nas costas também, 1 centímetro para cada lado. Existe esse cuidado de a gente ter essa ampliação regular. Vou trabalhar com malha. Então, na ficha técnica, dependendo de onde vai ser feita essa peça, né? Porque eu já vi, tem blusa de malha fechada em fechadeira, que ninguém nunca faz isso, pelo amor de Deus, porque esgaça a malha, acaba a malha, né? E existe também uma peça que a gente utiliza, que é como se fosse um viés de limpeza rebatido, que a gente chama de suador, né? Esse suador ele é colocado no pescoço, que a gente vê muito isso em gola polo. Quando a gente fecha a gola polo, ela tem um viés rebatido, que teoricamente é para reter o suor, que não existe, que não retém suor, né? Porque o suor, quando escorre, vai para a peça toda. Mas a nossa vestimenta, a gente tem que utilizar por baixo dela uma peça para não manchar a peça de fora. Em alguns filmes americanos, a gente vê que por baixo a pessoa usa uma camiseta branca para depois usar uma camisa por cima, né?
Porque essa minha camisa de dentro é que vai reter o suor para não manchar essa minha peça de fora. A gente usava muito isso até na década de 70, né? As camisetas brancas vendiam bastante para ser usadas por baixo de roupa social. Porque aparentemente esse suor não grudaria nessa minha peça de fora, não deixaria essa peça incomodar. Tá? Com o advento do poliéster vindo para dentro da indústria, é que foi feito isso aí. Tá bom? Dá para entender até aí? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida da ficha técnica? Que necessita dentro da ficha técnica? Por mim, até então, tá um pouco mais tranquilo, né? Algumas coisas. Pronto, eu vou pegar esse slide de hoje. Apesar de já estar lá dentro da plataforma, eu vou mandar por mensagem para todo mundo como arquivo. Porque quando forem fazer os exercícios, já dimensionar fica mais fácil, porque tem gente ainda que não fechou ainda nem a primeira atividade, tá? Lembrando que, quando forem mandar as atividades, mandem arquivos separados, porque o programa do AVA, ele entende que cada arquivo é uma atividade, né? Porque teve gente que mandou tudo junto, eu devolvi, olha, mandem arquivo separado para o AVA entender que está separado. Conversando com a Malu, ela diz assim, que o AVA, a plataforma, é muito fria, porque ela não entende, não é uma pessoa que está raciocinando o que está lendo, a gente é que está dizendo, né? Aí então fica mais fácil. Como, assim, não entendi. Como arquivos separados. Não entendi. Por exemplo, assim, são o exercício 1, são 3 exercícios, né? Uhum. Aí teve gente que mandou tudo junto numa folha só, juntou o arquivo. Só que o AVA, a plataforma, entende como se fosse uma só. Que ali você tinha que separar o que era um e o outro, né, os desenhos, mostrar o que é cada desenho, né? Então, Tipo cada assim, no SAP 2, ele é 3 atividades. Então, do SAP 2 a 1, eu mando dentro do 1, atividade 2 eu mando dentro do 2, e o 3 eu mando dentro do 3, não é isso? Exatamente. Porque do Entendi. jeito que lançar a nota, já vai automaticamente para o seu banco de notas. Entendi. Tá? E tudo que você navega dentro da plataforma vai como também a sua atividade, né? Porque a gente está vendo que você está interagindo. Sim. Né? A plataforma está entendendo que você está interagindo. Lá tem um percentual que diz quantas pessoas viu o vídeo, quantas pessoas viu quantos por cento do vídeo, tá? Aquele chat, quando a gente abre, que ele fica online lá, ele é de todo mundo que está usando a plataforma? Como que ele é? Aquele chat ele é separado da gente mais o pessoal da plataforma. Você pode trazer só para a nossa sala e pode levar só para a plataforma. Quando você abre, você vê muita gente, né? Isso, tem várias pessoas lá que, tipo assim, eu vejo que não é da minha turma, por exemplo. Isso. Aí tem um maisinho do lado que é abrir sala. Aí você clica lá, abre só a nossa sala. Entendi. Entendeu? Mas as pessoas usam muito a parte lá do fórum, porque o fórum é bacana porque é só nosso, né? Então, se for para o fórum, fica só entre a gente. Fica mais fácil dentro do fórum ter essa discussão. Tá? Eu perguntei à Malu se poderia colocar lá, porque algumas empresas mandam para mim vagas de emprego, de todas as áreas da área de confecção. Se eu poderia fazer isso aí, que seria legal, né? Porque às vezes a pessoa está parada, está saindo, pode trabalhar em casa, não é? Sim. Às vezes você está fazendo curso só para se reciclar. Aí ficou bacana, pode ser feito. Né? Mas para também não virar bagunça. Todo mundo mandando um bocado de coisa, porque senão deixa de ser a plataforma do curso. Perde o foco, né? Perde o foco. Mas poderia usar o grupo também para essa finalidade, né? Sim. Mas seria interessante se tivessem todos também. Todo mundo. Pronto. Aí eu vou passar logo aqui a Riz e a Natiara e vou ver com o Sanderson quem ainda não está no grupo. Né? Vou passar a mensagem lá para que às vezes a pessoa não quer botar porque acha que vai encher de mensagem dentro do WhatsApp, né? Mas como que um dá bom dia e todo mundo dá bom dia, né?
Mas o WhatsApp de grupos de estudo, de trabalho, é mais para isso mesmo, é para estudo e trabalho, Uhum. né? Às vezes, uma dúvida rápida, por exemplo, hoje, como eu coloquei, né? Eu estava na dúvida se tava o link ou não. Então, assim, acho que dúvidas rápidas, eu acho que é interessante, né? Acaba ajudando. Verdade. Eu vou passar a Riz e a Natiara para o Anderson para colocar, e quem não tiver no grupo, seria interessante estar exatamente por isso, como você está dizendo, né? Às vezes você tem aquela dúvida, nem todo mundo está com o computador aberto, não está com a plataforma aberta, mas chega no grupo, você dá uma olhada e já responde ali. Fica mais fácil. Professor, Ajuda bastante. eu acho Ai, eu interessante. super gostei dessa ideia aí de compartilhar as vagas. Isso é muito interessante. Não é? Eu gostei muito dessa ideia de compartilhar as vagas, tá? Olha aí, uma amiga minha, ela tinha perdido emprego recentemente e ela hoje está na água de coco. E a água de coco ficou com ela 2 dias na semana, né? Porque como ela quer é horista, né? Uhum. E pegou outra vaga para outra menina, quer dizer que duas ficaram empregadas na água de coco, né? Ruim ou não, não deixa de ser referência da empresa Moda Praia só para trabalhar no sistema Audaces, né? Olha aí. Como já existe uma base pronta dos maiôs e dos biquínis, é só para fazer o encaixe e risco, que a água de coco trabalha muito terceirizado, né? Não se produz nada dele. Então, oi. Só uma sugestão, em relação ao grupo do WhatsApp, o senhor poderia mandar o link naquela parte de mensagens da plataforma. Eu acredito que a plataforma vai voltar ao normal, aí todo mundo vai receber o aviso quando você mandar o link. O da vaga de emprego? Não, o link do grupo do WhatsApp. Para as pessoas que ainda não fazem parte. Mas lá tem na pasta, porque o que é que eles querem? Que a pessoa, quando vai navegar dentro do próprio Ava, tem lá a placazinha do WhatsApp, você clicar lá dentro e já... lá o QR Code, né? Aí nem todo Já mundo quer faltar que a pessoa use, né? para poder acessar o QR Code, para poder entrar direto, né? Eu acho que foi desenvolvido isso para ter uma forma de interação com a plataforma, né? A plataforma, exatamente. E aí, muita gente não está tendo. Agora, com curiosidade, o senhor falou sobre a Audaces. Eles têm um equipamento de corte automatizado. O senhor faz ideia de quanto é que custa um negócio daquele? Olha, eu tive lá em Blumenau, no Senai de lá, fui aplicar uma prova. Lá o corte ele é automatizado pelo próprio sistema Audaces. Isso. Só que a máquina de corte a laser, ela não corta o algodão, não é? Ela corta mais tecido fibra sintética. Na época, o programa foi quase R$70 mil. Só o programa. Certo. Só o programa. Fora a mesa. A minha dúvida era em relação à mesa. Porque a mesa ela é uma mesa de sucção, né? Ela chupa o tecido para poder o tecido não sair do lugar e vai cortando. Ali então, é uma bomba a vácuo. É semelhante a essas máquinas que eles usam na... Bem grosseiramente, que eu mandar e entender, entendeu? Ela tira o tecido a vácuo. Ela custa exatamente isso aí. Não, beleza. E tem também, agora também na 4.0, tem um body scanner, né? Que é um scanner corporal. Você entra dentro de uma cabine, esse scanner vai ler o seu corpo e vai produzir a sua modelagem exatamente em cima da sua medida corporal. E essa parte é jogada no computador e vai jogar para a mesa de corte. Então, ele vai cortar aquela peça exatamente para o seu corpo. Interessante. A 4.0 tem algumas coisas bem bacanas. E na contramão de tudo isso aí, vem um produto artesanal. O que é que eu chamo de produto artesanal? Que vai ter que ter a mão do homem de qualquer jeito para poder mexer e operar, né? A alfaiataria tá aí na moda, né? Demais. Até porque vira uma coisa quase que personalizada, né? Não, é tudo extremamente personalizado, né? A galera gosta disso, né? Da exclusividade. Isso é a verdade. E paga para isso, né? Paga.
erradamente quem pensa que não, mas as pessoas pagam para ter uma corrida diferenciada e para poder estar à mostra, né? Você está mostrando o seu estilo, é isso que eu quero para mim. Né? Porque hoje você compra roupa na indústria, às vezes você modifica, você corta, você desfia, você faz a bainha, e você já compra essa peça pronta, como você quer, e a pessoa que produz aquela sua peça já vira o seu cliente. Verdade. Interessante, é isso aí. Pronto, gente. Eu vou mandar esse link para vocês, né? Já está lá na plataforma, como desenvolver, como eu estou mandando nesse programa daqui da gente, separado, sem ser em PDF, vai ser bacana, por quê? Porque você pode clicar naquela tabelinha lá, cresce a tabela, diminui até aquele tamanho da folha, já facilita para você desenvolver os exercícios. Esse aqui o senhor mostrou hoje, né? Isso. Aquele da filmagem já está lá. Uhum. Não, esse de hoje eu já tenho, já baixei, já estou com ele aqui, tá tranquilo. Eu já me antecipei, como eu falei, já baixei aqui no notebook, já baixei. Eu estava acompanhando aqui pelo celular, você estava mostrando, eu estava acompanhando aqui as imagens pelo celular, para não me perder, sabe? Olha aí, coisa boa. Aí, como nem todo mundo entrou hoje, provavelmente não se aplicou que hoje seria aula, né? Uhum. Mas eu vou passar isso aí, essa gravação da gente, eu estou gravando, e ela vai ficar também disponível lá na plataforma. Uhum. Tanto a gravação quanto o material. Quanto o material, né? Isso. Ok. Aí já é bom ter uma mensagem de aviso sobre o WhatsApp, né? Que seria interessante todo mundo estar. Sim, já coloco lá e já vou falar isso aí. Tá? Ok. Pois olha, então são já 9 horas, né? 20h51. Isso. Aí eu já estou salvando aqui para deixar lá essa gravação para poder encaminhar para o Sanderson. Okay. Viu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Daniel, quer tirar alguma dúvida? Nath, quer falar alguma coisa? Já que você produz tudo. Professor, é só em relação à BNT. No passado eu vi que a BNT estava tentando desenvolver lá os tamanhos para as mulheres. O senhor comentou que ainda não saiu do papel, né? Então quer dizer que hoje a gente só tem para homens e para crianças, é isso? Saiu do papel. Qual o problema? É que existe uma grande variedade de numeração de corpos tamanhos femininos, né? Existe uma variante. Então, normatizada mesmo, só está masculino e infantil. Algumas empresas já estão colocando como a Leves, né, no Brasil. Já tem o tamanho 38P, 38M e 38G. Ou seja, as alturas de gancho são diferentes e as larguras são diferenciadas. Assim eu vejo uma dificuldade muito grande no público feminino. Se o senhor pegar uma mulher da década de 90, ela tinha um quadril mais largo, né, e os seios pequenos. Hoje em dia, com a facilidade da cirurgia plástica, a mulher agora tem os seios mais fartos, né, por conta do silicone, e o quadril mais avantajado. Então, tipo assim, muda. E regiões do país também muda bastante, né? Sim. Mas isso é uma verdade. É isso que eu estava falando quando a gente estava desenvolvendo a ficha técnica, falando, né? No corpo de prova, tem aquela mulher toda sarada, malhada, com tudo no lugar. Aquilo ali praticamente é quase que um público irreal que vai produzir em massa. Né? Porque nem todo mundo tem a mesma altura de busto, tem a mesma circunferência. Porque você pode ser um tamanho 38, ter massa do busto e ter pouca circunferência, como você pode ter pouco massa do busto e ter mais circunferência. E na medida da tabela, ser o mesmo 38, assim é no quadril, né? Às vezes você tem mais quadril que bumbum e tem mais bumbum que quadril. E na medida da minha tabela, ser o mesmo 38. É muito complicado as medidas femininas hoje, é muito difícil. Verdade. Porque não tem um padrão.
Não tem um padrão. Até porque é difícil ter padrão, porque tem mulher de todo jeito, né? Hoje virou uma moda não ser mais magra. É ser uma mulher com um quadril grande, com bumbum grande, com seio grande e a cinturinha dessa finurinha. Então, nem todo mundo é assim, mas a maioria das empresas estão padronizando seguido por essas mulheres. Aí quem não é assim, fica difícil, né? É muito complicado, feminino. Muito Mas, difícil. assim, Por isso que eu amo masculino, gente. Eu só gosto de masculino. mas algumas marcas americanas, principalmente para homens, eles têm, tipo, acho que 2 ou 3 linhas diferentes, né? Por exemplo, tem a Custom Fit, a normal e uma outra meio termo. Eu acho que para mulher, acho que deveria ser nessa mesma pegada aí, né? Só que com essas Poderia ser uma boa ideia, né? Que a indústria brasileira está fazendo dessa forma, né? Está tendo 3 tamanhos para cada tamanho, né? Para diferenciar. Eu lembro que... Nessa empresa que eu trabalhei para a Marisa, eu falei até no primeiro dia, naquela aula laboral, eles tinham mesmo o maiô, eles tinham quase 20 tipos de modelagem para o mesmo maiô. Mesmo maiô. E a mulher de São Paulo... Essa empresa ficava aqui na Sargento Hermínio, é? Não, ela ficava aqui no Papicu. Ah, tá. Porque eu lembro que na infância, eu ouvia, tinha uma empresa aqui perto da minha casa, que eles faziam, acho que para Marisa também, moda praia, e tinha esse lance. Quando fabricava para uma determinada região do país, a calcinha era de um tamanho, já o busto era bem maior, porque as mulheres já Era tinham... Del Rio, né? A Del Rio aí na Sargento Hermínio. Eu nem sei se era Del Rio, eu não sei o nome da empresa. Porque assim, a mulher do sul é mais comportada, então a peça, o entreperna, tem mais folga, o bumbum é mais coberto, a lateral, né? Quando vai subindo para o Nordeste, vai se usando mais, né? Porque você pega a mulher do Maranhão, né? A mulher do Maranhão, diferente da mulher do Ceará, diferente da Bahia. A Bahia é aquela mulher que tem muito bumbum, perna grande, cintura fina. É diferente da mulher do Maranhão, que ela é mais cheinha, cheia por inteiro. Até por causa da miscigenação, né? A carioca não, já vai no fio dental e é só aqui do lado e acabou. Quando você vai para o sul, a mulher já é mais comportada, o boto já é mais composto, a peça de baixo é mais composta. Né? Da mesma forma, isso aí vai no segmento para quem trabalha com tecido plano. Você vai trabalhar calça, a minha alça tem que ter a cintura mais baixa, que agora está na moda a cintura alta mesmo, na linha lá de cima da curva, né? Esteticamente... Tem quase ser no peito, né? Porque tem umas que é tão alta... Porque esteticamente fica muito estranho, né? Na verdade é essa, mas fica muito da moda, né? O que está nos usando. É o que está na TV. A TV hoje é uma vitrine, né? É verdade. A gente está vendo a reprise dessa novela das 8 lá do Pro, né? A Tereza Cristina. A Tereza Cristina usou muito aqueles vestidos dela de liganete, que foi no auge de 10, 15 anos atrás, né? Aquele vestido com aquele nó na frente, então aquilo ali era febre. Até que virou popular o liganete de hoje, mas nem ouvi falar naquilo ali. Né? Ninguém vê mais nem falar em liganete. Nem na loja de R$10 ninguém vê mais liganete. Não tem. É exatamente isso aí. Porque a tecnologia está mudando muito. Né? Muda muito o tipo de fibra, tipo de tecido, tipo de modelagem, porque tudo isso vai em cima. Né? Você que trabalha com modelagem, você vê que é tudo muito para o agora. Então, o que está se usando é o que é o agora. Né? Ninguém não guarda mais modelagem, que o próprio sistema Audace já tem, guardou, já tem lá a referência dela, você só vai buscar. Mas no dia que você não tiver mais o programa ou der uma pane no computador, como o Daniel falou, eu estou aqui no computador, mas estou no tablet, estou no iPhone, em todo canto. Mas a gente acaba se tornando refém da tecnologia. É verdade. Se eu disser para vocês que lá na empresa onde eu trabalho, o dono de lá, ele é tão apegado à coisa que lá tem vários caixotes lotado de modelagem no papelão ainda. Acredita? Assim, a gente faz o risco terceirizado, né? Feito fora. Mas ele não desapega das modelagens do papel.
De jeito nenhum. A gente ainda usa a modelagem do papel, usa as bases, tudo do papel. Faz o risco terceirizado, né, computadorizado. Mas ele ainda é aquela pessoa que gosta do molde do papel ainda. É tudo guardadinho lá. Tem coisas de anos lá. Olha aí. Mas é verdade isso aí. Conheço várias fábricas que são desse jeito também, sabia? Uhum. Até porque, como o serviço é terceirizado, se em algum momento se perder tudo, ele fala isso, né? Se em algum momento se perder tudo, ele tem tudo lá com ele ainda Para guardado. recuperar, né? Isso, para recuperar. Agora é terrível, porque tu imagina, a empresa lá, eu acho que deve ter uns 15 anos, 16, não sei. Mas tem modelagens lá de 8 anos atrás, tudo dobrada. Aí tu imagina a situação, tudo dobrada dentro de um saco, dentro de um caixote. Uma peça de Eu não outra, posso né? falar, não, que eu tenho um móvel, mais outras coisas, mais outra caixa também, só de modelagem, eu guardo. Então eu não posso jogar. Até porque Aí- se aquela base deu legal, né? Você guarda aquela base, né? Pronto, Eu só me justamente. desfaço se tiver muito antigo, ou se eu perder alguma parte, ou então eu vejo que realmente aquilo ali não vai voltar igual, aí eu jogo. Mas é difícil eu me desfazer. É de muito alguma difícil. Eu já modelagem que eu tentei gosto. lá várias vezes da gente usar o furadorzinho, colocar uma fitinha e deixar tudo empenduradinho na arara, porque, gente, quem trabalha com papel sabe o quanto é difícil você pegar um molde com as pontas tudo dobrada, tudo. Muitas vezes eu engomo. Eu engomo todinho o papel para poder fazer o uso. E quando tá rasgado, aí é que a coisa fica pior. Olha, o cenário usa muito papel craft, né? Que é aquele fininho, mais fino. Mas aquele papel craft, ele tem uma vantagem, porque na hora que você passa, ele volta tudo para o normal. Ele Se volta você ao normal. passou, exatamente, um lado dele é encerado, outro lado não. Isso. Né? Mas tem gente que pega aqueles papel reciclado que compra no rolo. Pronto, esse reciclado, ele é horrível, porque ele fica úmido. Ele, do nada, ele fica úmido, gente. E mofa, né? Eu também, eu guardo ele. Às vezes está mofado, às vezes está úmido. Pois É é, triste. é horrível. Eu tenho, aqui do lado onde eu tô falando com vocês, tem uma cadeira cheia de modelagem, aqui, cheia de papel. Mas, e boa parte deles é justamente desse reciclado. Ele é muito ruim. Ele rasga muito fácil, ele umedece muito rápido. É horrível. Ele é barato, mas muito ruim para trabalhar. Horrível. Tainan, só uma pergunta. Na empresa que tu trabalha, vocês não trabalham com a modelagem eletrônica, não? Ou é na mão? Assim, onde eu trabalho, as modelagens, ele faz o quê? Ele paga uma pessoa. Agora, no momento, assim, algumas eu faço, algumas vai para outra pessoa. Isso, assim, depende muito da necessidade. Se for alguma coisa muito rápida, que ele queira, tipo, para segunda-feira e seja uma coisa prática, eu mesmo faço. Eu mesmo lá na empresa faço. Se for uma coisa mais demorada, aí a gente paga uma modelista freelancer. Mas as bases, as primeiras modelagens, é feito manual, certo? Aí a gente faz a piloto, vai ver se é aprovado, manda para o cliente. Se ele gostar, aí o risco da produção é feito no Audaces, né? Computadorizado. Vai para uma pessoa terceirizada e é feito fora. Mas as primeiras peças, lá na empresa onde eu trabalho, é tudo no papel ainda. As bases são todas no papel ainda. Entendi. Mas, Daniel, toda empresa faz isso, porque como a primeira peça normalmente é uma peça de estudo, é feita no papel, porque tem aquelas modificações, porque fica muito ruim você fazer tudo no sistema, para estar modificando o sistema. Dependendo do tecido, vai ser modificado de novo novamente. E se o sistema der uma pane, você perdeu o sistema, você perdeu tudo que você tinha. Professor, o Audaces é frágil assim e complicado assim, caro, porque assim, tipo, uma empresa do porte da que ela trabalha, eu entendo que o Audaces era para ser uma ferramenta como o AutoCAD na engenharia. Tipo, tem todo computador, todo mundo mexe. Você vai ali, faz um próprio imprime e tal. Mas as pessoas só usam, na verdade, o Audaces para fazer o encaixe risco, não desenvolve a modelagem no Audaces. Depende também, né? Não, porque tem muita gente que desenvolve no Audaces. Eu sei que desenvolve no Audaces, mas o Audaces acaba sendo mais oneroso porque você perde mais tempo por conta das conferências das regras do Audaces, imprime aquela modelagem
para você cortar aquela peça, para produzir aquela peça, fazer os ajustes, volta para o programa para ajustar no programa. Então, muita empresa prefere ainda ter o modelista manual, para aquela modelagem pronta, ele fotografa no Digiflash e faz as alterações no próprio programa. Sai mais rápido até. Isso, eu acho que para a pessoa não perder as modelagens, era bom salvar num Tera, né? Deixar ali resguardado, para caso dê uma pane no computador e perder o que está salvo nele. Eu acho que seria assim, né? Perder as modelagens, se o computador desse problema, porque o sistema realmente ele não grava, né? A modelagem. Mas acontece, Natiara, por exemplo, a empresa anterior que eu trabalhava, a modelista de lá, ela modelava tudo, a professora fazia tudo dentro do sistema. Ela não faz, se você mandasse ela fazer um short manual, ela não sabia nem como é que fazia, ela não sabia nem pegar nas regras. Mas se sentasse ela na frente do computador, ela fazia tudo. Ela fazia todo. Então, ela está falando, né? O engenheiro da engenharia faz tudo dentro do sistema, ele já fez dimensional. Então, ela modelava dentro do sistema Audaces, as pilotos a gente tirava diretamente com ela do sistema, e aí já ia produzir, né, o risco e tudo. E respondendo ao Daniel, Daniel é caro, o sistema, uma plotter, ela é cara, tanto faz... carro, na verdade, né, o preço de uma plotter. Parece que atualmente nem estão vendendo mais, né, eles estão alugando agora, né, você paga mensal, não estão vendendo mais. Quem já comprou, comprou. Comprou, quem não comprou, né, você só compra de outra pessoa, né, que queira vender. Isso. Se você não pagar mensalidade, eles bloqueiam via online, você não mexe mais. E quem comprou, né? E além do mais, quem comprou paga o absurdo e ainda tem que pagar todo mês 200 e pouco na época, uma colega tinha, para poder atualizar. Não era nem por isso. Era para poder sempre o Audaces atualizar para o do ano atual, para poder não perder o valor. É tipo isso. Aí, se você não pagar, ele não atualiza e ele vai desvalorizando a cada ano. A AutoCAD está assim também agora. A AutoCAD está apertando o pessoal da arquitetura, engenharia, porque o que acontecia? Todo mundo tinha AutoCAD e ninguém tinha AutoCAD na versão original. Aí o que eles estão fazendo? Eles pegam um ou outro arquiteto, acionam na justiça por estar usando pirata, e os outros ficam sabendo, obviamente, que o cara foi acionado na justiça, fica todo mundo com medo, compra o programa. Aí você compra o programa e vai pagar as atualizações, né? Porque todo mundo usa o AutoCAD. Mas a minha pergunta era o seguinte, assim, há quanto tempo que está vindo essa parte de modelagem, tipo, em AutoCAD ou Audaces, esse programa? Quanto tempo? Na verdade, as modelagens informatizadas existem desde a década de 70. Existia um programa chamado Gerber, né, que antigamente você colocava a caneta dentro da linha, aquela caneta era que desenhava, quando acabava a tinta você trocava a caneta. Aí foram se aprimorando, depois que surgiu o Audaces, né, que é um programa, na verdade, e se eu não me engano, tem um outro também, né? Tem um que ele é todo em inglês, Lectra. O Lectra também. Né? Tem gente que usa. Mas muita gente até hoje tem um Lectra também da década de 80, que ainda hoje trabalha com ele, não troca pelo Audaces de jeito nenhum. Parecia um caixão de defunto bem grande, aquele cibernético todo de acrílico, bem grande. E você trocava as canetas com a tinta e ele desenhava. Aí o caneta foi que tem esse site de modernizar, né? Existe o Lectra, o Gerber e o Audaces, tem os três. Hoje é uma briga, então muita gente, muitos deles oferecem os serviços de treinamento para a empresa comprar o sistema, mas na verdade você aluga o sistema. Você não compra. E eles têm acesso a tudo que você está desenvolvendo. Porque o que você mexe dentro do programa no seu computador salva, aquela empresa está tendo acesso, como se fosse, entre parênteses, né, uma espionagem industrial, que eu não sei se é essa palavra correta, mas ele tem acesso ao que você está desenvolvendo. E na hora que ele quiser bloquear a sua chave, que a gente chama de chave esse acesso, ele bloqueia na hora, para na hora. É complicado. Hoje a gente vive no Big Brother, né? Você acessa alguma coisa remotamente, você está dentro do McDonald's, você pega o seu celular, vai entrar no Wi-Fi do McDonald's. O McDonald's está sabendo o que você está entrando, está fazendo, sabe tudo que você tem dentro do seu celular. É dessa forma que as pessoas descobrem as redes inclusas, né?
Mas, professor, hoje muitas marcas usam o banco, tipo assim, as pessoas não entendem como é que a Google ganha dinheiro, por exemplo, mas a Google ela ganha dinheiro com a base de dados que ela tem. Tudo que a gente faz através do navegador deles, eles sabem. Então, por exemplo, o senhor quer vender um vestido de festa, o senhor vai lá, compra um pacote de dados do Google lá e você diz assim, eu quero anunciar para formandos do curso de medicina, papapá, papapá, papapá. Aí o que é que acontece? Ele, magicamente, o anúncio do senhor vai aparecer para os formandos do curso de medicina. As pessoas, meu Deus, como é que isso apareceu? Mas é Às verdade. vezes você está conversando aqui de alguma coisa e o seu celular aparece o anúncio do que você está conversando. Até isso também, né? Mas, Eu já ouvi algumas pessoas falar sobre isso. Eu moro aqui do lado do Bom Preço. Eu cheguei em casa e vejo uma mensagem no celular. O que é que você achou do Bom Preço? porque Remotamente, como eu estava com o meu localizador aberto, eu entrei, sabe, quando eu voltei, já chegou uma mensagem que eu achei no Natal. Gente, é uma espionagem, né? Mas é como você está dizendo, você botou vestido de festa, né? Então, eles já sabem para onde vai jogando você. vai direcionar o anúncio. Esse é assim que eles ganham dinheiro. Mas é E verdade. aonde você vai, né? Se você entra no Instagram, aparece lá. Se você vai no Facebook, aparece lá. Mas, Aonde você faz uma pesquisa no Google, o que você abrir, tá lá. O que você pesquisou aparecendo, né? Isso acontece. Para você adicionar, né? só para você ter ideia, o Instagram ele consegue identificar os seus gostos. Por exemplo, você está ali passando ali a barra de rolagem, aí tem, sei lá, uma loja, aí você para e olha aquela informação, o Instagram entende que aquele tipo de conteúdo chama a Te sua atenção. interessa, né? Aí, tipo assim, se você entra dentro da página do cara, então aquilo ali chama muito a sua atenção. Então, sempre ele vai te direcionar para aquele tipo de coisa. Mas é verdade isso aí. Da mesma forma, as empresas pagam para estar desse jeito, né? Isso, é como o iFood, né? Você vai que compra aquela empresa. O iFood, hoje, para você entrar no iFood, eles vão analisar a sua empresa. Antigamente, não todo mundo que vendendo dados, eles ganhavam comissão. Mas eles vão analisar se vai ter potencial para você ter a sustentabilidade de vender o seu produto, de entregar, né? E se tem algum produto agregado, que quando você clica, eu quero comer lasanha. Né? Então, pelo meu pai, já vão ver quem vende lasanha quando eu abro a página do iFood, já faz isso mesmo. E é do mesmo jeito hoje eles dizendo da moda, né? Hoje você tem vários magazines, Magazine Luiza, que hoje está abrindo uma plataforma de venda, né? Alguns deles já estão desse jeito, a Americana já tinha. Eles não têm o produto, mas eles vendem o seu produto. Que é o marketplace, né? Verdade. Verdade. Olha, o problema é só a entrega, né? Que não é por conta deles, e eles não meio que o prazo também não é com eles. Algumas peças, quando eu quero vender assim, eu tenho algumas peças que eu compro pelo PagSeguro, que até o PagSeguro tem também a plataforma deles, né? E também o Mercado Livre. Aí tem assim, entrega até 15 dias. Mas em uma semana o produto chega. Né? Eles não estão mais... Mas aí é meio que a técnica, né? De deixar o cliente satisfeito, né? Exatamente. Porque eles dão um prazo maior para você ficar eufórico, né? Por chegar antes. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Tênis está desse jeito, né? A Nike, você monta o seu tênis, né? Você clica na cor, como você quer, o tipo de amortecedor, a Nike manda para você, você cria o seu tênis. Dentro do site da Nike. Aí você vê, meu Deus do céu, tem lá dos Estados Unidos, a Nike fez aqui dentro do Brasil. Né? Porque hoje tem Mas tem muita empresa que já faz isso, a Dell também, se não me engano, você entra no site e monta o computador do jeito que você quer, aí no final ele te dá o preço, exorbitante, né, mas te dá o preço lá para você pagar e ter computador do jeito que você quer, né? É o seu computador de contas, né? Toda a característica que você está procurando, placa de vídeo, memória, você monta, aí depois ele te dá o valor. Até a cor, se eu não me engano. Porque existe um código chamado algoritmo, né? Então, o algoritmo é que vai me dizer dentro do meu programa o que é que eu estou querendo, o que é que eu estou pesquisando, o que é que eu estou acessando.
É utilizado muito isso aí na Bolsa de Valores para vender ação, né? Quando a ação está subindo ou está descendo, na verdade, é pela busca do que está acontecendo naquele produto. Às vezes aquela ação não está sendo nem vendida, mas é a busca do que está, o que é que está sendo mais buscado. Aí você acha que a Petrobras está dando muito, aí vai lá, mas na verdade são os acessos, né? Porque às vezes a pessoa tem a Bolsa de Valores quebrou fulano, mas não é isso. É porque elas vão em cima de uma suposição, do algoritmo, né? Como você falou, você parou, tá no Instagram, olhou uma calcinha, daqui a pouco tem 500 fábricas de calcinha mandando para você. Não é? Às vezes não é nem o seu estilo, mas entende que é a calcinha. É desse Até jeito. essa parte de impulsionar, que eles te cobram, né? Para impulsionar qualquer publicação, você escolhe o agora público tem que vai essa- visualizar, né? Isso, tem esse posicionamento, né? Você tem crédito de R$ 30, é assim, né? Para impulsionar produto tal. Só que o produto custa R$ 5. Você diz, não, vou impulsionar os 30, que é para muita gente. Aí já vai lhe viciando, porque o primeiro, realmente, eles mandam, né? E o segundo, você já vai ter que pagar o impulso daquele crédito, você compra aquele crédito, né? Uhum. É como o Daniel falou, né? Existe, venda em tudo quanto é lugar. Você está acessando, já está vendendo, já sabe que é aquele consumidor. Outro você consome do nada, até por impulso, né? Acha legal, depois que chega a coisa, meu Deus, o que é que eu comprei isso aqui? E às vezes vem, né, as Kardashian da vida, né? A vista daquele vestido lindo e maravilhoso, aí você compra, que a empresa da China está vendendo, quando chega o vestido não tem nada a ver, o artigo não é nada a ver com aquele. Triste. É desse jeito. Aquilo ali é enganação. Funciona mais ou menos assim. Pois, gente, olha, eu vou mandar para vocês, tá? O arquivo agora, vou entrar lá na plataforma. E qualquer dúvida a gente vai se falando, e eu vou já passar, Nath, o teu contato da Risa para o Sandra já colocar dentro da comunidade deles. Porque eu não tenho acesso a... Eu sou usuário como vocês, né? Uhum. Mas como ele é administrador, ele vai colocar lá. Tá bom? Tá bom. Aí qualquer dúvida das atividades, só ir passando, a gente vai resolver. Ok. Cheiro grande. Fica com Até Deus. mais. Tchau. Até, boa noite.